Saudações a quem está ouvindo esse vídeo. Meu nome é Marcos e eu estou começando a gravar uma série de vídeos informais, né, montando uma playlist sobre o canto gregoriano. O meu objetivo é auxiliar músicos que trabalham em ministérios de música na Igreja Católica, e as justificativas são algumas dificuldades que existem para a formação, né, dos músicos e a obtenção de conhecimentos e práticas, né, do canto gregoriano. Por exemplo, em português existem alguns materiais, eu vou seguir alguns, e em língua estrangeira existem mais, por exemplo, em inglês. Então eu acredito que fazendo essa série de vídeos, né, não em formato acadêmico e disponibilizando online, seja uma maneira de facilitar uma iniciação ao canto gregoriano para quem já conhece música e tem esse interesse em aprender a música sacra católica, né, o canto gregoriano. E por que o canto gregoriano, né? Então, primeiramente, o canto como uma execução de sons, né, se fazendo uma música e utilizando o corpo humano como um instrumento musical, assim como existem outros instrumentos, mas no caso o corpo humano, né, e produzindo sons, né? Então existe uma produção vocal, né, canto. E gregoriano porque se refere ao Papa São Gregório Magno, né? E por que considerar o canto gregoriano como importante, né? Então, nos documentos oficiais da Igreja Católica, ele é afirmado como um modelo de música sacra. Existe esse livro da editora Paulus, que chama-se Documentos sobre a Música Litúrgica, onde reuniram documentos desde a Trale Solitudine do Papa São Pio X até documentos mais recentes da CNBB, todos tratando de música litúrgica, sobre normas, princípios, alguns apontamentos históricos, definições, né, orientações pastorais. E essas normas elas variam também conforme a época, né? Então, por exemplo, até o século IX ou X não se utilizava o órgão, por exemplo, né? Então o canto era apenas vocal, porque a ideia de utilizar instrumentos musicais na música litúrgica lembrava o culto carnal, né, de pagãos. Então, por isso que a música cristã era apenas vocal, né? Depois, em outras épocas, existem instrumentos, né? E ora alguns são proibidos, ora não. Então, existe uma normativa que varia conforme o tempo e existem alguns princípios que não mudam. Por exemplo, a finalidade da liturgia, né, que é de glorificar a Deus e santificar as almas. Essa é a mesma em qualquer época. E então, sobre o valor do canto gregoriano, nesse primeiro documento que está nessa coleção de documentos, né, é o Trale Solitudine do Papa São Pio X, onde ele diz que o canto gregoriano foi sempre considerado como um modelo supremo da música sacra. Então ele usa até o adjetivo supremo, modelo supremo de música sacra. Isso quer dizer que aprendendo o canto gregoriano, se aprende aquele modelo de música que, ao ser produzidas, se um cantor, né, compõe ou executa outras músicas, ele consegue comparar com o canto gregoriano, porque ele é tido como um modelo, né? Então, outros gêneros musicais vão ter algumas diferenças em relação ao gregoriano, mas é possível fazer essa comparação estética entre um e o outro para conseguir distinguir aquilo que vai se adequar mais ou menos à liturgia, né? E então é um modelo de música sacra ou música litúrgica em sentido largo. Os dois termos, música sacra e música litúrgica, são sinônimos e é possível fazer uma diferenciação na significação se for utilizar um sentido estrito, né, de música litúrgica e de música sacra. E então o canto gregoriano ele foi utilizado pelos cristãos, né, olhando na história da música. Ele não surgiu do nada, né? Antes havia a liturgia judaica, né, e como cantar os salmos, né, as leituras, e que eram feitas nas sinagogas dos judeus. E então o canto gregoriano ele tem raiz nisso e também nos modos gregos antigos, né, porque depois vão aparecer os modos gregorianos. E então, como eu havia dito, até o século IX ou X não utilizavam o órgão, que depois veio a se tornar um instrumento tradicional na igreja, né? Então era música apenas vocal.
E depois aparece polifonia, outros instrumentos, né? E até a história recente da igreja. E então, por que o nome, né, canto gregoriano? Né? Existe o nome cantochão, né? E cantochão, ele em latim a expressão utilizada é cantus planus, porque a ideia seria que a melodia ela se repete, são sons que se repetem várias vezes, formando mais ou menos uma linha, né? Um canto simples, que seria humilde, sem muitas variações. É claro que na melodia as notas ou sons eles vão ter uma diferença de altura, porque se todas forem iguais não é uma melodia. Então o cantochão, em princípio, seria, né, uma melodia que ela segue mais ou menos uma linha, né, formando um canto simples. E então existem algumas espécies de cantochão, né? Existe o gregoriano, que ele é mais elaborado, existe o ambrosiano, que é mais simples, a capela, né? Mas costuma-se, na prática, né, quando se diz canto gregoriano ou cantochão, as pessoas acabam utilizando como sinônimos, né? E então, e gregoriano porque vem do Papa Gregório Magno, né, que segundo o Papa Pio XII, né, no documento Musica Sacra e Disciplina, ele afirma o nosso predecessor de feliz memória, São Gregório Magno, consoante a tradição, reuniu cuidadosamente tudo o que havia sido transmitido e deu-lhe sábia ordenação, provendo com oportunas leis e normas a assegurar a pureza e a integridade do canto sacro. E então, quando falamos do canto gregoriano, estamos falando do cantochão, que tem essa melodia simples, né? Então, por exemplo, né, uma aqui, né? Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebis suae. Então, se perceber, tem várias notas, né, que são a mesma, nota dó, repetida várias vezes, formando mais ou menos uma linha, né, que seria um plano ali, o chão, né? Mas não é a melodia inteira que é assim, né? Mas predomina isso, né? Daí o nome cantochão. Mas depois vão surgir, né, outras melodias sacras que têm uma complexidade maior. E então, nesse primeiro vídeo, eu queria comentar sobre esse nome, né, cantochão, o nome do canto gregoriano, e nos próximos vídeos eu vou dar prosseguimento a outros conceitos.